A medicina nunca esteve tão desenvolvida. Temos mais médicos, mais nutricionistas, psicólogos, educadores físicos. Temos profissionais de todas as áreas. As tecnologias diagnósticas são cada vez mais precisas, os tratamentos mais eficazes e os medicamentos mais acessíveis e tecnológicos. Por outro lado, as doenças avançam cada vez mais. O número de pessoas com obesidade, pressão alta, diabetes e transtornos mentais cresceram de forma assustadora. Dados apresentados no último Congresso Mundial de Obesidade traz uma previsão para 2044 que 75% da população brasileira vai estar com sobrepeso e obesidade. Hoje, já estamos em 60%. Quando olhamos para trás na década de 80, esses números eram de apenas 35%. O que aconteceu neste intervalo? Como chegamos a esse ponto? Por que as doenças crescem tanto mesmo com o superdesenvolvimento da medicina? O que estamos perdendo de vista nessa corrida pelo progresso? Começa agora o programa Emagrecer comigo, Dr. Rogério Silva, o seu programa com dicas de saúde e emagrecimento e entrevista com grandes especialistas que são referência no Brasil. E no programa de hoje, vamos explorar essas questões, trazer dados impactantes e, mais importante, apontar caminhos para reverter este cenário. E hoje temos convidados mais que especiais. Temos a doutora Rafaele Caroline, médica cardiologista e emergencista. Temos a doutora Cecília Gama, médica pediatra, neonatologista e integrativa. E temos também o terapeuta, o Eduardo, que é hipnólogo. E eu, doutor Rogério Silva, que sou médico cardiologista, com formação em nutrologia e pós-graduado em neurociência e psicologia. Fique conosco porque este programa de hoje vai te surpreender. E quem sabe mudar a sua forma de enxergar a saúde. Programa Emagrecer, com o Dr. Rogério Silva. E aí, gente, tudo bem? Olha, hoje a gente está com um programa diferente aqui. Eu tenho profissionais de várias áreas e de várias especialidades para a gente discutir justamente esse tema que vocês acabaram de ouvir. É o porquê que nós temos hoje, graças a Deus, nós temos uma medicina super avançada, uma medicina de ponta hoje, né? Uma das melhores medicinas do mundo hoje no Brasil. Eu mesmo tenho pacientes do Japão, tenho pacientes dos Estados Unidos, tenho paciente de outros continentes que vêm para o Brasil em busca de tratamento. Só que ao mesmo tempo que nós temos uma medicina de ponta, nós temos também as doenças, em especial as doenças crônicas e não só as doenças psicossomáticas e de ordem psicológicas, em crescente. Aí surge o paradoxo. Eu pego, por exemplo, a obesidade, década de 80, sobrepeso e obesidade, 80, 90. Eu tinha 30% da população com sobrepeso e obesidade. Hoje eu tenho quase 63% da população com sobrepeso e obesidade, isso a nível de Brasil. Só que lá na década de 80, eu não tinha bariátrica, eu não tinha terapia, eu não tinha Ozempic, eu não tinha absolutamente quase nada do que eu tenho hoje. Mas a obesidade tinha uma incidência menor do que isso. Então, na visão de vocês, Cecília, e aí, gente, eu tô com esse time aqui, ó, super forte. Doutora Cecília Gama é pediatra, neonatologista e também atua como médica integrativa. Eu tenho aqui a doutora Rafaele Caroline. Rafaele Carolina é especialista em medicina interna e também cardiologista e emergencista. E aqui à minha esquerda eu tenho o Eduardo Tomielli, que é hipnoterapeuta. E tem eu, que sou médico também, sou medicina interna, sou cardiologista, e sou pós-graduado em neurociência e psicologia. Então a gente vai discutir esse tema. Então esse programa vai ser sensacional. Se eu fosse você, eu não saía daí. Eu não saía porque eu acho que isso pode impactar a sua vida. Eu quero ouvir a opinião da Cecília. Cecília, você como médica, como pediatra, já está no mercado há um bom tempo. Qual que é a sua opinião sobre esse paradoxo? Sobre
A saúde avança, mas a doença super avança. Olha, Rogério, porque na realidade não é só as doenças que avançam, né? Existe toda uma industrialização, uma urbanização que também avança, né? Então, hoje em dia a gente tem os alimentos processados e ultraprocessados, a gente tem um sedentarismo, a gente tem ansiedade, a gente tem as pessoas que vivem mais em ambientes urbanos, onde já tem mais ambientes estressantes. E falando da parte mais em relação até à pediatria, né, aí a gente tem a questão muito da gestação, porque a saúde do indivíduo, a saúde do adulto, depende muito da saúde da criança e da gestante. Hoje em dia a gente tem considerado, estudado muito, tanto conceitos de Doherty, que é justamente a origem da doença do adulto, né, a origem, e também sobre programação metabólica e epigenética, que fala exatamente sobre isso. Então, se eu tenho uma paciente, por exemplo, né, que vai gerar uma criança que a paciente já está obesa, já tem um nível de estresse elevado, consequentemente, geneticamente, essa criança já vai ter alteração em genética e propensão a ter doenças no futuro. Ou seja, ela já vai nascer com alguns fatores de risco, né? Fator genético e provavelmente o ambiente que ela vive, que já é um ambiente obesogênico. E não é à toa que nós tivemos aí um crescimento também grande da obesidade infantil. Hipertensão, obesidade, diabetes, TDAH, diabetes e outras doenças. Autismo. Isso, autismo cresceu muito nos últimos anos. Tá? E, Rafael, você como cardiologista, qual que é a sua opinião sobre esse paradoxo que enfrentamos hoje, não só no Brasil, mas eu creio que em todos os países do mundo? Então, Rogério, o que eu acho interessante citar aqui para complementar, né, o que a Cecília falou, é que a gente também teve um aumento importante na expectativa de vida das pessoas, né? Elas estão envelhecendo mais, elas estão vivendo mais tempo. E essas tecnologias também ajudaram a gente a diagnosticar mais precocemente algumas doenças, né? Então, essa tecnologia toda pode ter às vezes, colocado em evidência algo que já existia antes, que a gente não conseguia mostrar. Mas eu posso ser o advogado do diabo aqui? Pode ser. Eu considerei nas minhas análises essa questão. Mas é muito fácil de a gente derrubar essa questão. Na obesidade, é só você assistir um filme, uma reportagem, uma matéria da década de 70, 80, 90. Você vai olhar fisicamente e vai ver que não existia quase pessoas obesas no país. Mas antigamente também era muito mais difícil o acesso aos industrializados, né? Hoje em dia é simples, você vai lá no aplicativo, pede e come coisas que são extremamente calóricas, né? Sem conteúdo nutricional nenhum. Então, assim, a facilidade de conseguir as coisas são muito, muito maiores, né? Antigamente não. Se a gente for pensar na época dos nossos avós, a maioria cozinhava em casa, nossos pais almoçavam em casa, era comida de verdade, né? Arroz, feijão, carne, salada. A gente não vivia com esses embutidos, com esses industrializados, que é uma coisa que realmente são alimentos de péssima qualidade, né? Que são cheios de baixo valor nutricional, né? Exatamente, baixo valor nutricional e que traz uma carga não só calórica, mas um estresse pro organismo de maneira geral, e a gente sabe que isso tem uma influência enorme, né, nessas doenças que a gente, que é cardiologista, está acostumado a ver: hipertensão, diabetes, obesidade, né, e tem impacto também até na saúde mental do paciente, né. Não, sem dúvida, nós tivemos um processo de urbanização, que é a mudança do povo, né, Eduardo, da zona rural para a zona urbana. Nós tivemos um processo de industrialização durante esse período, e com esses dois processos, nós tivemos o aumento drástico dessas doenças. Mas veja bem, se a medicina avança como ela tem avançado, ela não deveria ter previsto isso? E agora eu quero ouvir do Eduardo, que é hipnoterapeuta, a opinião dele. O que você acha, Eduardo, disso? Você como um profissional que é da área de saúde, né, que trabalha mais essa questão do inconsciente, do consciente, da hipnoterapia, que hoje tem crescido bastante, né? Eu tenho visto isso. A sua visão como profissional, o que você tem visto? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Então, Rogério, até como um ex-obeso, que eu percebo por trás do processo de ganhar peso, muitas vezes tem um fator ansioso. E hoje, tu parar para pensar, tá tudo muito à mão. Hoje, antigamente você ia para casa depois do trabalho, desligava, relaxava, dava tempo para quê? Para o sistema parasimpático começar a se recuperar. Hoje em dia, tudo à mão.
e-mail, WhatsApp, te ligando, comida, como você falou, comida à disposição, comida de péssima qualidade. Antigamente o esforço era feito para caminhar, para trocar o canal da TV. Antigamente a pessoa tinha que levantar. Esses pequenos esforços ali, que hoje são à mão, com controle remoto ou o próprio celular, a pessoa vai conduzindo ela para quê? Com sedentarismo. A pessoa vai ficando sedentária porque a tecnologia vai facilitando e a pessoa acaba engordando, porque pequenos esforços físicos ela não está mais fazendo. Por exemplo, antigamente era no mercado. Hoje tem aplicativos que te entregam a comida em casa. Trocar de canal, controle remoto. A pressão que tu tem, porque na verdade isso aqui, como cada pressão que a gente tem durante o dia a dia, é um pequeno ataque. O organismo interpreta aquilo como uma ameaça. É uma dor. Exato, porque o que acontece? Tem que resolver aquilo, gera uma urgência. E aquilo vai gerando um processo ansioso que cada vez vai ficando mais frequente, porque está tudo muito mal. Foi ficando pior com o passar do tempo isso e aumentando o quadro de ansiedade. Eu considerei tudo isso nessa pesquisa que eu fiz, porque eu entendo que tudo isso faz parte. Nós tivemos industrialização, nós tivemos urbanização, nós tivemos avanço em tecnologia, métodos diagnósticos, tudo isso corrobora para uma maior incidência das doenças. Isso é claro, isso é óbvio. Só que tem um porém. Ninguém obriga ninguém a botar comida na boca da pessoa para ela engordar. E tem algo que eu vejo no consultório que é muito importante. As pessoas sabem. Preciso fazer atividade física, que faz parte do processo de saúde e doença. Inclusive, teve um estudo de Harvard publicado em 2013, 2014, mostrando que se você mudar 4 hábitos, não for lá, fazer atividade física, manter o peso saudável e uma alimentação balanceada, você reduz em 80% a ocorrência de doenças crônicas, como infarto, AVC, estresse, ansiedade e tudo mais. E todo mundo sabe disso. Porque hoje nós temos a informação. O cara aí chega no meu consultório, Eduardo, Cecília, eu falo para ele, se o cara infartou, ele chega no meu consultório, eu falo, amigo, você precisa emagrecer, você precisa fazer atividade física, você precisa tomar os remédios, precisa cuidar do seu estresse, precisa dormir direito, procurar uma nutricionista, procurar um psicólogo. Ele faz tudo isso. Mas ele volta daqui 3 meses, aí você pergunta, e aí, Chico? Poxa, você tá com o mesmo peso? Doutor, não deu, tô com um problema aqui, assado. Mas você sabe o que você precisa, ele sabe disso. Ele sabe, ele tem consciência. Mas você não tá fazendo atividade física? Não, doutor. Sabe, surgiu um negócio no meu joelho. Ele sabe da necessidade de emagrecer. Ele sabe da necessidade de fazer atividade física. Ele sabe de tudo isso. Ele tem conhecimento racional, cognitivo. E ele sabe que ele precisa, ele sabe que se ele não fizer isso, a vida dele vai piorar. Mas ele não faz. E a sensação que eu tenho é que nós médicos, e aqui eu me coloco neste grupo, que nós estamos deixando passar alguma coisa que nós deveríamos estar fazendo para que essa pessoa entendesse. Porque é como se eu estivesse falando em parábolas. Ou seja, eu falo para você, mas você mal ouve. Eu te mostro, mas você não enxerga. Então tem alguma coisa de errado. E eu creio que, na minha opinião, acho que a medicina deixou escapar aqui alguma coisa que realmente faça a pessoa entender, compreender, ou nós precisamos buscar esse mecanismo. Porque mostrar de forma racional, nós já mostramos, e eles sabem, mas eles não mudam. Agora, o questionamento que eu faço é, o porquê essas pessoas não mudam? Por quê? E o outro questionamento que eu faço é que, gente, se nós continuarmos praticando a mesma medicina, nós vamos prolongar a expectativa de vida do povo. Mas o povo vai continuar doente. O último congresso mundial, Cecília, de obesidade, e eu trago a obesidade porque é uma doença mais fácil de você ver, de você enxergar. Aqui em São Paulo, as projeções estatísticas para 2044 é de 75% da população com sobrepeso e obesidade. Eu extrapolei a projeção para 2065. 102,3% da população com sobrepeso e obesidade, a população adulta. Nós não vamos ter uma pessoa saudável neste planeta. Aí assim, onde entra o paradoxo? Se eu continuar praticando a mesma medicina da mesma forma dos últimos 40 anos,
eu vou chegar daqui 40 anos e vou ter 100% da população brasileira doente. Eu acho que, não sei, qual que é a opinião de vocês? Eu quero ver vocês falarem, que eu já falei bastante. Olha, eu acredito sim, que primeiro que em relação à consulta mesmo, eu acho que às vezes o que falha em algumas consultas médicas é justamente como que a gente dá a informação. Às vezes, ou usa termos muito técnicos e às vezes o paciente não entende, ou às vezes a gente está falando de uma maneira muito, talvez, autoritária e não está atingindo o emocional, um pouco mais do emocional do paciente. E aí, com isso, a gente não consegue tocar, eu acho que, a questão da emoção. E, na realidade, eu me ponho até como médica, né, com essa formação que a gente tem um pouco mais tradicional, a gente realmente não aprende muito essas questões muito emocionais. A gente aprende aquela coisa da fisiologia, da farmacologia, e vai nesse caminho, né? Já aprendi a prescrever os remédios, a orientar. Você tem que fazer. Você tem que dizer que tem que fazer atividade física, que não pode comer gordura, que não pode comer carboidrato. Só que aí ele chega no supermercado, tem aquela vastas opções de alimentos que já estão até prontos. Imagina, se eu pego do congelador e enfio no forno, eu vou ter trabalho, vou sujar a coisa, vou ter trabalho. Não, então assim, então eu acho que isso é uma questão, né? Eu, agora, falando também da parte pediátrica, tem uma questão muito do exemplo, né? A criança tem que ver o exemplo dos pais comendo adequadamente, tem a questão da introdução alimentar. Eu falo muito na minha consulta, como eu faço a parte da integrativa, eu falo muito na minha consulta em relação à introdução alimentar, a gente começa com 6 meses, começa falando com 5. Para quê? Começar a introduzir a criança à mesa. Então, assim, ela tem que ver o que os pais estão fazendo, a questão do ritual de se alimentar, né? Preparar, colocar a toalha na mesa, o jogo americano, o prato, né? A criança tem que olhar aquele alimento, sentir o cheiro, ver o que os pais estão fazendo antes de efetivamente começar. Apresentar o alimento àquela criança não é simplesmente você preparar uma gororoba e querer que a criança coma, né? Então, assim, todo esse cuidado a gente tem que orientar. E desde a infância, assim, os pais, tem pais que não comem legume e verdura. Aí eu brinco e falo assim, então vamos todos aprender a comer, né? Porque isso é importante. Atividade física, então o exemplo que a gente dá é muito importante. Então eu acho que o que a gente não está conseguindo é atingir isso. E mostrar, e eu trago muita responsabilidade para os pais, porque a criança é criança. Sim. Então quem é que... a criança está obesa. Sim, mas quem é que coloca dentro de casa a bolacha, o biscoito recheado, o refrigerante, o doce? Quem é que faz? São os culpados. Aí os pais ficam assim, me olhando, né? Eu falo, gente, então assim, é olhar a despensa e tirar tudo isso que não pode ter, porque se tem, a criança vai comer. Pelo menos você já tira um pouco do que tem dentro de casa. Porque a gente sabe que na escola, na festa, na casa do amigo, ele vai ter contato, pode até ser. Mas se a gente tirar esse hábito de dentro de casa, meus filhos falam, ai mãe, mas aqui em casa nunca tem nada. Eu falei, aqui em casa é assim. Cecília, mas você não acha que os pais já sabem isso? Eles sabem, mas eu acho que é isso. Eles sabem, mas eu acho que eles não conseguem ter essa consciência. É exatamente isso aí que a gente tem que ter. A gente acha que tem que entender um meio, né, de despertar isso na pessoa, porque é fato, todo mundo sabe o que precisa fazer e como fazer. Só que às vezes a gente não consegue, como que eu posso dizer, Rogério, a gente não consegue Dá o start, vira a chave. Na verdade, assim, a pessoa, ela é complexa, né? Ela não é só o trabalho dela, ela não é só a família dela. Ela tem a questão física, emocional, comportamental, tem o ambiente que ela vive, né? Então, assim, geralmente numa consulta, por exemplo, você vai atender o paciente por convênio 15 minutos, você não consegue absorver isso aí. Você vai ver, a pressão tá boa, a frequência tá boa, o coração tá batendo de normal, não tem sopro no coração, pronto, acabou. Esse paciente não vai mudar nunca. Mesmo que ele entenda que ele tem que emagrecer, que ele tem que fazer atividade física, às vezes ele sabe, mas às vezes ele não sabe o caminho que ele precisa seguir para fazer isso. Mas eu quero trazer algo tão importante para vocês que bate nesse conceito, que o conhecimento. A última pesquisa última pesquisa publicada pelo Conselho Federal de Medicina do Estado de São Paulo mostrou que a expectativa de vida do médico no Estado de São Paulo é 10 anos menor do que a população geral. Mas também isso. Mas é aquela coisa, o médico ele sabe o que precisa ser feito, mas ele não faz.
Agora, olha o quanto isso é grave. Olha o quanto isso me despertou essa curiosidade de buscar uma forma da gente querer mudar isso. Porque, gente, imagina que eu sou médico. Eu sou o cara que ensina a saúde, que prega a saúde, mas eu morro antes. Mas eu tenho uma expectativa de vida menor do que a população geral. Se eu tenho tudo, eu tenho conhecimento científico, eu tenho conhecimento psicológico, muitas vezes. Condições econômicas, por exemplo, essa é uma coisa que conta. Conta, sem dúvida. Então, aqui eu começo, às vezes, a colocar as cartas na mesa e falar assim, cara, então não é acesso à educação, porque o médico tem educação. Não é falta de dinheiro, porque ele tem dinheiro. Não é falta de tempo, que ele pode reduzir ali um pouco do tempo de trabalho dele e fazer o que precisa ser feito. É preguiça, então? E aí, Eduardo? A partir da ideia que nós falamos antes, de que toda a informação está muito à mão para a gente, nós estamos expostos a muitas ameaças. Se tu pensar evolutivamente em nós como seres humanos, o nosso cérebro ele é preguiçoso. O nosso cérebro não gosta de pensar. Tanto que ele vai gastar energia. Não, ele pensa muita coisa. Quando tu vai aprender a dirigir, tu esforça um pouco lá, depois vai no automático. Ele foi projetado para isso. Agora tu imagina essa pessoa que precisa fazer regime, que infartou, por exemplo. Ela quer muito mais fugir da dor. Como fazendo o quê? Buscando prazer. Como você falou. É porque mudar hábito dá trabalho. Exato. Gasta energia. Porque o nosso cérebro aprende de duas formas. Ou por repetição, que é pela força do hábito, que é desgastante, ou por um forte impacto emocional. Por exemplo, você como pediatra provavelmente trabalha com mães grávidas. Não tem aquela mãe que engravidou, parou de fumar. Ganhou o bebê, voltou como se nunca tivesse parado. Isso é interessante, Will, porque a gente percebe no nosso dia a dia, por exemplo, se o paciente ele tem um infarto, às vezes é uma coisa discreta, é mais difícil mudar o hábito do que aquele que precisou abrir o peito e fazer uma cirurgia. Um impacto emocional. O impacto emocional conta bastante. Por pensar comigo, uma fobia, por exemplo, é um evento de segundos que programou um medo na mente da pessoa que pode durar o resto da vida. Então, conforme o impacto emocional, isso vai influenciar na tomada de decisão dela. Amanhã eu vejo, talvez, quem sabe a semana que vem eu começo a atividade, hoje não, eu tô cansado, porque ela vai querer economizar energia. Só que o organismo do nosso ancestral, ele não tinha essa reserva de gordura que nós temos hoje. Ele não tinha essa sensação que nós temos hoje. Que nós podemos queimar muito mais energia. E o nosso ancestral não tinha isso. Então vem muito disso, dessa questão de que tem muita carga, como você falou, de epigenética, que vem do nosso ancestral, que a gente ainda continua fazendo algumas coisas do nosso ancestral das cavernas. Sim, com certeza. Tanto que as nossas escolhas são basicamente baseadas no quê? Se for tirar a carcaça, a história, o quê? É busca de prazer ou fuga da dor. E o que tu acha que é prioridade? É sempre. Acho que a busca do prazer, ela vai estar sempre a fuga da dor. Fuga da dor, porque imagina o nosso ancestral lá no meio da selva, no meio do mato. Ele vai estar a todo tempo atento, né? Tu imagina assim, ele tá numa árvore quando não amassou, ele não sabe quando vai comer de novo. Mas tem um tigre vindo, o que é prioridade para ele? É sobrevivência, né? A fuga da dor, porque a dor pode me matar. O problema disso é o seguinte, muitas vezes a fuga da dor vem na busca de prazer. É uma coisa atrelada à outra. Exato. Daí vai buscar o quê? Fugir daquela dor, daquela saciedade, porque precisa de energia para fugir das ameaças que estão o tempo todo. Então começa a guardar isso no organismo, comendo e ganhando peso. Só que não consome do mesmo jeito. E eu tenho a impressão, gente, é que nós médicos, ou a medicina, deixou escapar uma coisa, mas eu acho que a indústria não, viu? A indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria no geral, na política. Porque eu acho que, veja bem, hoje nós somos bombardeados 24 horas por dia com todos os tipos de informações e na maioria das vezes essas informações estão tocando nesse ponto que o Eduardo falou, né? É no prazer, na emoção, no bem-estar. Você pega uma propaganda de qualquer bebida aí, não vai estar falando assim, olha, beba, isso aqui vai falar assim, mostra uma imagem legal de uma pessoa com um prazer extenso e no final uma mensagenzinha, beba com moderação. Ou um exemplo, a propaganda do cigarro, como que era antes. Era um cowboy, uma mulher linda do lado e um carrão. Né? Então, ou seja, a impressão que eu tenho é que nós estamos sendo engolidos por algo que nos governa. Nosso instinto? As emoções. Exato. Por que tu acha que um comercial é tão caro? Entendeu? E eu acho que se a gente não entender esse ponto,
para o nosso paciente, dele tratar o fator emocional dele, ele não vai conseguir mudar. Tem pesquisas de Harvard, tem pesquisas da Stanford, tem pesquisas mostrando, e a maioria das pesquisas elas não são voltadas para a medicina, são voltadas para marketing, para compra. Né? Que 95, 97% das decisões são tomadas por um fator emocional. E aí, talvez a gente não está entendendo isso, que o nosso paciente, a gente precisa talvez descobrir uma forma que ele entenda não de forma racional, porque racional ele já sabe, cognitivo ele já sabe, mas que ele entenda isso de uma forma emocional. Porque se o fator emocional é o fator que muda, ou ele vai repetir, mas quando ele vai começar a repetir, vai ter por repetição, vai ter cansaço, vai ter fadiga, no terceiro dia ele já vai desistir, entendeu? Às vezes a emoção dele tá puxando contra. Porque se imaginar que a nossa mente, basicamente, estima-se 5% consciente, 95% subconsciente. A força de vontade que seria para iniciar o movimento é da parte consciente, ela é muito pequena. Ela é como se fosse uma pilha que é para startar o movimento. Mas se não tiver uma emoção lá embaixo que alimente essa pilha, simplesmente a pessoa vai abandonar o hábito. Por quê? Não está vendo resultado, vai achar uma desculpa, porque é muito fácil continuar no padrão antigo. Sim. E se não tiver uma emoção lá dentro, ou melhor, ou pior, se tiver uma emoção que ainda puxa contra, não é nem porque não ajude, mas que puxa contra, a emoção sempre vai vencer. Mas olha o que a gente tem de hoje de ferramentas. A gente tem uma medicina de ponta, né? Uma medicina que, hoje a gente, graças a Deus, com os avanços de tecnologia e medicina, a gente pode hoje praticamente tratar toda e qualquer doença. Mas eu acho que se nós médicos não tivermos a consciência, essa consciência que eu acho que está precisando ter, inclusive do médico, pelo menos atingir a expectativa de vida da população brasileira, né? A gente precisa buscar isso. A gente precisa ter essa consciência. E a gente precisa buscar algo mais. Porque, gente, estatisticamente, em 40 anos, nós não teremos mais uma pessoa saudável nesse planeta. Então, a medicina não é que a medicina precisa mudar. Tudo envolve um processo de educação. Acho que, na minha opinião, talvez se o governo federal iniciasse um processo de educação lá nas escolas, mas não essa educação de, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe que precisa fazer atividade física, todo mundo já sabe o que tem que comer e que não pode comer, todo mundo sabe que tem que dormir direito. Então, todo mundo sabe, mas ninguém faz. Só que, na minha opinião, o paciente não é culpado. Por que ele não é culpado? Porque ele está sendo manipulado. Na minha opinião, não só os pacientes, nós estamos sendo manipulados. E na maioria das vezes, o culpado somos nós mesmos. E somos nós que ligamos a televisão, somos nós que ouvimos as músicas, somos nós que participamos de um processo. Só que muitas vezes nós nem estamos sabendo disso. E nem temos consciência desse processo de manipulação. E aí estamos adoecendo. Por que somos hoje o país mais ansioso do mundo? Por que somos hoje o 4º país mais estressado do mundo? Ou seja, as consequências virão. E se a classe médica, se os órgãos governamentais de saúde não despertar, as projeções estatísticas que o teu filho vai estar doente. Que os nossos filhos estarão doentes. Cecília, deixa uma mensagem aí, você como pediatra, como neonatologista, para que a nossa audiência realmente entenda a importância disso, de buscar mecanismos para tratar realmente o que precisa ser tratado com bastante responsabilidade. É uma coisa que eu falo muito no consultório, falo bastante nas minhas redes sociais também, a respeito do exemplo, né? Eu acho que os pais, principalmente, têm que dar o exemplo. Quando a gente fala verbal, a criança não consegue absorver tanto, principalmente baseado até na parte emocional, tanto quanto o exemplo. Então, é importantíssimo que os pais deem um exemplo. Os pais têm que ter uma alimentação mais saudável, prática de atividade física, ter um ambiente em casa que seja um ambiente saudável, né? A coisa do... às vezes as pessoas falam, não, mas eu quero oferecer o máximo para o meu filho que eu possa oferecer, e aí trabalha, chega em casa, está cansada, não dá a menor atenção para a criança não quer, a criança quer amor, ela quer carinho. E o mínimo que você faz, às vezes, já para a criança é o bastante. Então, eu queria deixar esse recado, para a gente ter um pouco mais de consciência da questão do exemplo para os nossos filhos, né? Porque a criança é
é o futuro adulto é a nossa nação. Então, se a gente está falando em doenças, em estatísticas crescentes de doença, a gente tem que tratar. É por isso que eu entro na causa junto, porque a gente precisa tratar a criança, a gente precisa cuidar dessa criança, que é a futura geração. Rafaele, e aí, qual a mensagem que deixa para a nossa audiência? Eu quero deixar as pessoas conscientes que a gente tem que prestar atenção nos sinais que o nosso próprio corpo dá. Então, se você percebe que tem alguma coisa muito diferente, não tô conseguindo, não tô dando conta sozinho, da questão física, da questão emocional, presta atenção no seu sono, presta atenção se você tá comendo direito, presta atenção se você tá tomando água, que são hábitos simples da vida. Se você não tá conseguindo, peça ajuda, né? A gente tá aqui para ajudar. Pode procurar eu, o Rogério, a Cecília, né? O colega ali, vamos tratar a parte mental, que é extremamente importante, porque a gente sabe que isso precisa mudar. E aí, Eduardo, deixa uma mensagem para nossa audiência aí, para o nosso povo querido. Então, você deixou uma mensagem para olhar para o emocional, porque por muito tempo, inclusive hoje ainda, o emocional é muito negligenciado. A pessoa sentindo uma emoção negativa por muito tempo é frescura, é falta de se ajudar, é não ter o que fazer. Uma pessoa com depressão, por exemplo, é não ter o que fazer. E quando nós tomarmos consciência de que nós somos seres emocionais, o nosso corpo, ele não começa uma ansiedade do dia para a noite. Foi toda uma construção, uma programação que foi sendo criada ali dentro com as nossas vivências. Quando nós tomarmos essa consciência de que somos seres emocionais, nós vamos ter muito mais ferramentas precisas para poder trabalhar isso e nos libertarmos. Bom, gente, é isso. Espero que esse programa tenha te trazido um pouco de clareza. Eu creio que sim. Ou pelo menos você vai refletir em tudo que nós falamos aqui. Porque, afinal de contas, eu quero estar vivo daqui a 40 anos e não quero estar doente. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e até o próximo programa. Te convido a sempre estar ligadinho nas novidades do programa Emagrecer e me seguir nas redes sociais: Instagram, Dr. Rogério Silva 1, YouTube, TikTok. Fique com Deus e até o próximo programa. E lembre-se, vai cuidar da sua saúde. Programa Emagrecer, com Dr. Rogério Silva.